Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo e hoje eu quero fazer um unboxing com vocês. Vamos voltar aqui à tradição de abrir, compartilhar e conversar sobre itens dos quadrinhos. Ainda está fechado e eu quero então abrir e mostrar para vocês um item que também é de um personagem muito quisto aqui no canal. Um personagem que eu gosto bastante e que já também passou por outros unboxings aqui. Bora descobrir! Olha só que bonitinho, eles voltaram até com uns negócios aqui para não machucar a ponta do almanaque, ó. Que bacana esse cuidado com o gibi. E o que nós temos aqui então é uma nova edição aqui do personagem Sláine, isso mesmo, nosso bárbaro celta. Essa aqui então é o Alvorecer de um Guerreiro, um quadrinho mais diferenciado do que aqueles que eu já mostrei para vocês. Foi lançado pela Mythos Book, mas ainda assim algo muito interessante e que atiçou bastante minha curiosidade. Então, para contextualizar, o Sláine ele é um personagem criado pelo Pat Mills e que vem sendo publicado desde 1983 pela editora 2000 AD, 2000 AD. Que por sinal nós vamos ter este selinho deles aqui neste quadrinho. Então ele foi criado pelo Pat Mills e inicialmente ele era desenhado pela esposa dele, a Angela Kincaid, e lá no início, bem na origem do personagem, ele era desenhado pelo Massimo Belardinelli, ou seja, o mesmo cara que está desenhando aqui. Isso aqui então, pelo que eu entendi, é uma história bem antiga, bem inicial do personagem, antes dele de fato crescer e alcançar também artistas mais conceituados. Até vale dizer que os primeiros artistas que trabalharam com o Sláine foram Massimo Belardini, Mike McMahon e a Angie Kincaid, a Angela Kincaid, esposa então do Pat Mills. São esses os 4 nomes que nós vamos ter aqui referenciando esta história, o Alvorecer de um Guerreiro. E o Sláine, ele é um bárbaro que vem de povos celtas, e futuramente ele ficou muito conhecido desenhado pelo Simon Bisley, que trabalha com pinturas, e o Glenn Faber, que também tem um estilo bem parecido artístico, um estilo artístico parecido com o do Simon Bisley, mas eles têm, claro, suas estéticas bem peculiares. O Sláine ele ficou muito famoso justamente com essa estética mais de pintura, mas aqui nós vamos ter então uma estética mais voltada aos quadrinhos mesmo, né? Aos quadrinhos mais adultos que saiu na época. E até aquela questão que lembra bastante o próprio Conan, né? Aquele estilo mais caricato, mais desenhado. Eu não sou um grande conhecedor das origens, né, do personagem, como eu comentei. Muita coisa que eu conheço do Sláine, eu conheci nas minhas épocas de RPGista lá, que eu começava a me aventurar pela internet e ver imagens dele. Eu sempre achei o Sláine um cara mais, assim, esteticamente mais fodão do que o Conan. Até pela aquela vibe celta, né? De usar os xadrezes, ele ter as tatuagens tribais pelo corpo. E conheci ele, na verdade, através das revistas Heavy Metal. São almanacs, né, compartilhados de diversos desenhistas e roteiristas. E ao longo ali de uma revista pode ter histórias de vários personagens, vários criadores. E o Sláine constantemente aparecia ali com histórias mais curtas. Futuramente, então, consegui também a minissérie O Deus Guerreiro. Lançaram em 7 edições em formato americano, né, formato de quadrinho americano. E depois eu consegui esses 3 tomos aqui, com histórias fechadas do Sláine também pela 2000 AD, com as histórias O Deus Guerreiro, olha que foda aqui essa arte, essa aqui é do Simon Bisley, Matador de Demônios, essa aqui é do Glenn Faber, e O Senhor da Desordem, essa aqui pelo Clint Langley. Então são 3 dos principais nomes assim que se popularizaram desenhando o Sláine. Mas eu vi então, acho que apareceu para mim uma publicidade sobre essa editora Monumental estar lançando um gibi diferente do Sláine. E aí, hoje já com o poder que a gente tem, né, na palma das nossas mãos, com a internet rápida, eu descobri que esse quadrinho então se tratava de um arco mais antigo do personagem, até esteticamente, até em níveis de narrativa. E estou com ele aqui então. Comprei direto no site da Monumental. É um formato diferente, ele é mais larguinho, né, e mais baixinho. E se a gente comparar com esses formatos aqui americanos, nós vamos ver uma certa diferença aqui, ó. Então, tá aqui. Vale dizer também que a Monumental tá lançando alguns personagens mais antigos também. Não sei se nesse formato, mas eles estão lançando então o Sláine, com esse quadrinho, Tunda Tales, do Frank Frazetta, e 1 milhão de anos atrás, do Joe Kubert. Eu acho que essas 2 últimas têm um formato mais americano, não esse aqui mais baixinho. Esse aqui lembra um pouco o formato do Dragonero, que está sendo nas bancas,
o formatinho revistinho, né, gibzinho, embora esse aqui ainda seja maior. Acho interessante se eles começarem a buscar mais quadrinhos e histórias antigas do Slaney e lançar também nesse formato, sabe? Fazer uma coleção ou uma mini coleção do personagem, ainda mais nesse estilo. Mas então estou aqui com um quadrinho. Esta capa aqui, como comentei, tem um traço mais antigo, né? Provavelmente é do Massimo Belardinelli. E lembra também bastante aquele traço que saía nas revistas antigas da Marvel, né? Coisas como o Tarzan e o Conan. E aqui temos então o rodapé. É um rodapé europeu, aquele que ele é feito para estar sempre em pé. Mas aqui está então, Slaney, o Alvorecer de um Guerreiro. E os 4 nomes, então, na verdade, só os sobrenomes, né? Mills, Kincaid, McMahon e Belardinelli. Tem uma numeração aqui, tem o número 1, então pode ser que saia novas edições do personagem, ou é uma coleção de vários personagens nesse formato, e aí a número 2 poderia ser outro personagem também histórico. E vamos para a quarta capa aqui, uma arte bem antiga. Essa arte aqui foi feita pelo Mike McMahon, e foi uma das primeiras capas do personagem. E o texto, então, Orgulho Celta. Em um mundo místico, Slaney McRoth é um guerreiro feroz das tribos da deusa da terra, dotado de um temperamento indomável e da capacidade de entrar em um espasmo de fúria, quase como um berserker dos bárbaros do RPG, só que ele fica todo deformado, que amplifica suas habilidades. Ele enfrenta batalhas épicas contra guerreiros rivais, criaturas míticas e entidades sobrenaturais que ameaçam a harmonia de seu povo. Acompanhado por Uko, seu astuto companheiro anão, Slaney percorre terras encantadas, desvendando segredos antigos e confrontando traições que testam sua coragem e honra. Enquanto luta para controlar a fúria que arde dentro de si e equilibrar sua natureza humana com o lado primitivo, ele busca redenção em um cenário onde a moralidade é tão ambígua quanto os deuses antigos. Contém 2000 AD Progs, lançada em 1983, os números 330 a 360, pelo que eu entendi aqui, tá? Então é um compilado aqui de diversas histórias que foram lançadas na 2000 AD. Vamos então abrir e dar aquela folhada marota. Então a capa aqui é uma capa cartão, ela é maleável, mas ainda assim tem uma certa resistência. Acho que facilita bastante a leitura, né, o manejo e a leitura desse tipo de quadrinho. E vamos aqui então para a primeira capa, uma arte aqui preto e cinza, né, tons pretos e cinzas do Slaney, e informações então e ficha bibliográfica ou itinerário, né, o Alvorecer de um Guerreiro, o roteiro de Pat Mills, a arte do Massimo Belardinelli, Andy Kincaid e Mike McMahon, tradução da Carol Pimentel, adaptação do Rodrigo Guerrino, letras da Giovanna Zanelli. Aí o Rebellion aqui, não sei o que é, se é uma editora, se é uma distribuidora. Tem novamente o logo deles aqui. E as informações aqui, né? Publicado pela Zanelli e Giovanna, arte do Alan Harvey, restauração digital da capa do Alan Harvey, letras originais Tom Frame. Aí esta catalogação aqui desta edição aqui é de 2024, é do ano passado. Eu comprei já tem um tempo, mas só agora então estou conseguindo mostrar para vocês o item. E começamos então com uma introdução aqui, bastante texto, falando um pouco. Olhando para trás, depois de todos esses anos, ainda estou impressionado com todos os 3 artistas de Slaney nessa coleção. Então, aqui estão algumas estatísticas daqueles primeiros dias acerca da reação dos leitores quanto às histórias. Capítulos de End, leitores convencionais. Foi uma votação que fizeram aqui dos 3 artistas, né? E as notas bem altas. 10 de 10. Então vai ter toda uma introdução, um texto aqui falando sobre a época, sobre o lançamento do personagem pelo Pat Mills. E esse texto aqui ele é datado de agosto de 2017. Provavelmente, aí é um achismo meu, mas de quando eles começaram a relançar histórias antigas do Slaney nesse formato. Imagino que seja uma coleção mais recente. E já aqui nós vamos ter um guia, então, para o mundo de Slaney, tanto um mapa quanto algumas palavras. Cornum, o deus chifrudo, Danu, a deusa da terra, Kron Croati, o deus verme. Quem conhece um pouco, ou já leu algumas histórias do Slaney, que eu já mostrei aqui rapidamente, vai já estar um pouco mais familiarizado com esses termos e esses nomes. Tem os Lordes Drunis, malignos sacerdotes, morto-vivo, Lug, o deus do sol, e tem muita coisa também que veio da mitologia celta. Slug, líder Drunin, que escama e troca de pele. Então, provavelmente, durante aqui as histórias vai ser usado bastante desses termos aqui, nomes, então aqui o pessoal já vai se familiarizando. E aqui a Terra dos Jovens na época de Slaney.
Então, um mapinha aqui pra gente se habituar onde vai acontecer cada aventura. Lochlan, Demônios Marinhos, Midgard, Guerreiros Ferozes, Tribos Cessair, o Grande Túmulo, Albion, Titãs, Tribos da Deusa da Terra, Lyonesse, Tribos dos Lordes Drunes. Ó, aqui tá a galera do bem da natureza e aqui a galera do mal. E vamos dar aquela folhada. Mais uma arte aqui naquele formato preto e branco, né? Preto e cinza. E a primeira história aqui, então, olha só, um demôniozão. E assim começa a saga de Slaine. Macroth dos Seis Aires, mercenário, ladrão de gado e chefe de guerra que se tornou um rei lendário das tribos da deusa da terra. Mate Slaine, como a luta que eu organizei entre o Slaine e o monstro do tempo. Roteiro de Pat Mills e arte da Andy Kincaid. Então aqui artes da Angela. Olha só, preto e branco, um preto bem forte, bem contrastante, gosto disso. Mas tô achando assim a história muito apertada, né? Talvez até pelo formato e pelo tamanho das páginas, mas bem apertada aqui. Mas muito bonita a arte dessa mulher. Pô, olha só que legal. Bem delicada aqui, ela usa uns traços finos. Deve ser puro nanquim isso aqui, ponta fina e depois pincel de nanquim a rodo. Não é sombreado, é tudo achurado. Olha só, bem escuro. E aqui já tem uma segunda história dele, o Monstro de Broch parte 1. Então talvez lá seja uma introdução. Essa arte aqui já é desenhada pelo Massimo Belardinelli. Embora siga, né, um padrão bem semelhante, ele tem algumas diferenças. Esse aqui já lembra um negócio muito mais Marvel, né, dos anos 70, 80. E o próprio Slaine aqui, ele tá com uma vibe muito mais Conan ou Tarzan do que o Slaine que a gente conheceu depois, né? Aquele mais celta, mais exótico, né? Até pelas roupas que ele traja. Aqui é só um pano, né? O outro depois ele começa a usar os panos com seus tartan. Tartan é o padrão, é aquele padrão do xadrez, né? Que as tribos escocesas usavam. Depois começaram a usar em seus kilts. E aqui, obviamente, tem uma influência muito grande do Conan, né? Esteticamente, eles optaram talvez por fazer esse desenho por causa do sucesso que o Conan já tinha. Mas ainda assim, tem aquele ar mais, não vou dizer mais místico, mas mais fabuloso que a gente já vê nas histórias mais recentes do personagem. Tanto quanto criaturas aqui vivendo próximo, quanto máquinas de guerra. Então a gente já vê aqui bastante dessa origem do personagem. Ó, os monstros bizarros que tem a dar pra um pau nas outras histórias. Aqui o Uco, o anão, o ladrão, cafajeste. Eu vou dando uma passada mais rápida também, que eu não quero fazer spoiler nem pra vocês nem pra mim. Mas ó, aqui o cara lutando contra uma serpente. Quero ver se tem aqui nessas histórias alguma coisa dele tendo os espasmos dele, né? Que é quando o corpo dele fica gigante, todo distorcido, o olho fica saltado. Por enquanto ainda não. Aqui começa então a terceira história, ou a terceira parte da história, o Alvorecer do Guerreiro. E a arte agora é do Mike McMahon. E olha como já é diferente da arte tanto do Máximo quanto da Angela. Já tem até uma finalização diferente. Olha os caras com algumas pinturas, tatuagens tribais celtas na cabeça. Eu acho que isso já se aproxima mais com o que a gente acabou conhecendo. Aqui, ó, o Conan. Aqui o Slaine tendo seu espasmo muscular, sua fúria bárbara. E aí ele vira um matador de qualquer coisa. Olha, eu achei bem bonita a arte desse Mike. No quadrinho aqui, eu vou dizer que às vezes parece dar uma pequena confusão aqui de entendimento, porque ele dá umas pinceladas que fica meio vazado. Eu acho que aqui no cavalo ficou muito legal porque criou uma textura bem bonita, mas já em sombras, mas que deveriam ser mais fechadas, fica às vezes um pouco confuso. Principalmente quando tem uma junção de pessoas com essa mesma textura. Ó, na árvore ficou bem legal também. Mas é para entender um pouco do que eu quis dizer, né? Com o estilo desse Mike. A seguir, a Noiva de Kron. Parte 1, então, a arte do Belardinelli. Então a gente já volta para aquele negócio mais Marvel, né? Olha só. Ó, pelo que estamos vendo, são várias histórias, então, do personagem. Olha só, isso que eu acho legal. Os caras cheios de tatuagem aqui, ó. Se embelezando pra terra aqui com seus símbolos sacros. Mas é impossível não ver um Conan aqui. Um Conan com cabelo
com cabelo de Paquito dos anos 80. Praticamente um menudo bombado. Na Sekira, a Corrida da Morte. Então aqui segue a arte do Belardinelli. Olha que legal, o Homem de Palha, que era rituais celtas, né, que eles faziam para prender pessoas lá dentro, queimar, para ter uma morte sacrificial. No livro O Matador de Demônios, eles também chegam a construir essa criatura, que também já foi referenciada até no clipe do Wickerman do Iron Maiden. Então vamos seguindo aqui, vendo mais umas páginas bonitas. Segue então Senhor Estranho, Slogfag. Olha só, o cara, todo carcomido e demoníaco aqui. Ó, o rostinho bonitão. Pancadaria. Olha só, não tem, né? Não tem como lembrar de quando a gente vê uma página dessas. E é bem bonito mesmo. Eu acho muito legal essas artes preto e branco. Embora eu esteja numa fase que eu tô curtindo mais o colorido. Até porque aquela coleção da Glenar do Conan tem umas artes, umas pinturas muito bonitas. E a Mitos acabou trazendo pra cá também o quadrinho do Eric Giovanni Bonet, que tem uma arte final lindíssima. Ó, um mamute aqui. Então, a seguir, a Morte Rastejante. Seguimos com o Belardinelli desenhando, então não vai fugir muito do que a gente já viu até agora. Agora o McMahon, que a gente nota na hora quando muda o artista, e principalmente quando é ele, porque ele é o que mais se difere da Angela e do Máximo. Ó, de novo aqui, ó, as texturas nas sombras. E é uma decisão artística, né? Porque ele poderia depois passar um pincel aqui e tirar todos esses ruídos aqui do que poderia ser chapado. Mas eu acho que fica até bonito assim, esteticamente bonito. Olha que legal aqui, ó, o alfabeto Ogan. Quem já leu as outras histórias, principalmente o Deus Guerreiro, vai ver que o Oco, ele tá contando a história do Sláine, né? Que a história acontece quando o Sláine já morreu e ele foi mantido vivo para poder escrever as histórias do rei Sláine. E aí no papel ele vai traçando um monte de linhas assim. E aqui então eles explicam um pouco desse alfabeto. Bem legal. Aos interessados que querem fazer tatuagens, então aqui tem uma referência bacana. Vamos lá, seguindo aqui com as páginas do Mike McMahon. Que também, só por ver essa textura aqui no preto, já sabemos que é ele. E o legal também é que ficou bem dividido, né, as artes. Eu acho que todos eles tiveram uma quantidade legal de páginas desenhadas. A Angela acho que só teve uma história, mas os outros dois já tiveram mais presença aqui. Ó, página legal, uma batalha campal acontecendo aqui, ó. Um amontoado de gente com espadas. Bom, a história então encerra com uma mensagem de Sláine voltará. A gente sabe que sim. Aí temos aqui um recorte de alguma gravura da história no padrão ali preto com cinza claro. E temos as origens aqui, ó, de Pat Mills. Segundo Pat Mills aqui, Sláine baseia-se na história e nas lendas celtas e se passa durante uma lendária era de ouro dos celtas. Seu mundo de Tir na Nog, ó, o Tuatha de Danann aqui, a Terra dos Jovens, aparece em muitos mitos celtas com nomes diferentes. Então ele fala aqui as lendas gaélicas, a deusa da terra, o espasmo da fúria, fim, mas não fim de final, fim, um nome aqui. O próximo ciclo apresenta Fionn, on Fin Mac Cumail, e seus lendários cavaleiros, os Fiannas. O ramo vermelho, druidas, Slogfag, poder da terra, e celtomania. Então, temos aqui o fechamento desse capítulo, e aqui começa uma galeria de capas, que vocês sabem que eu adoro galeria de capas. Então temos aqui uma capa que saiu na 2000 AD Prog 332, arte do Máximo Belardinelli. Olha só que legal. The Battle of Dunbark. E temos aqui a capa da 2000 AD Prog 341, a arte também pelo Máximo Belardinelli. Sláine, The Bride of Kron. Então, capa que saiu numa das histórias que a gente tem aqui, se não me engano, a segunda ou a terceira. Bem bonito também. E finalizamos aqui com uma apresentação dos criadores. Pat Mills, que é o criador do personagem, é o criador e primeiro editor da 2000 AD para a maior revista de quadrinhos da galáxia. Ele roteirizou e co-criou ABC Wars, Finn, Flash Nemesis, The Warlock, Sláine, Match One, Harlem Heroes e Savage. Também desenvolveu o Juiz Dredd e escreveu uma das primeiras séries do Dredd, A Terra Maldita. Ele é escritor e co-criador da longa e clássica história anti-guerra Charles Wars, além de Martial Law. Também escreveu para Batman Star Wars, Zombie World. Atualmente ele escreve a série Requiem
Vampire Knight, para a editora Nickel da França. E uma derivada aqui, Cláudia Vampire Knight, com o artista Frank Tácito, na França. O Massimo Belardinelli começou colorindo cenários de fundo de desenhos animados e em 1977 passou a colaborar na 2000 AD, produzindo tiras muito apreciadas, incluindo Ace Truck and Flash e Slane. Andy Kincaid foi co-criadora da saga do guerreiro Slane com seu então marido Pat Mills. Ela ilustrou a primeira aparição de Slane, definindo seu personagem como um herói jovem e bonito, e mais tarde escreveu um capítulo da tira The Killing Field. Então, pelo que eu entendi, essa Angela, ela desenhou a primeira história, aquela mais curtinha que a gente também tem aqui, e provavelmente todas essas histórias que estão nesse encadernado pode ser em ordem do lançamento do personagem lá no início da 2000 AD. E o Mike McMahon criou clássicos como ABC Wars, The VCs, e também foi ele quem deu a Juiz Dredd seu visual clássico definitivo de botas grandes. Ele também desenhou e finalizou Batman, Lenda do Cavaleiro das Trevas e O Último Americano. Olha só que legal, então, os caras bem importantes aqui, em muitas decisões assim na história dos quadrinhos. Eu achei bem interessante. Se isso aqui começa a compilar as primeiras histórias dos personagens, eu acho que pode sim ter mais alguns encadernados nesse formato a serem lançados pela Monumental. Espero que eles tenham o direito dessas histórias e que eles já estejam produzindo essa coleção. Mas então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um unboxing aqui com vocês, trazendo um pouco do mundo dos quadrinhos, com esse personagem que a gente gosta bastante, o Bárbaro Slane, um bárbaro rei celta aí, o deus cornudo, marido da deusa Terra. Achei muito legal dar esse passo e conhecer um pouco da história do personagem. Tô louco para ler esses quadrinhos e espero cada vez mais consumir materiais do Slane aqui no Brasil. São poucas coisas que foram lançadas aqui. A Heavy Metal também não está mais lançando, então vamos torcer para que esse seja um projeto bem vitalício e constante. Aproveitando, então, eu quero convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou ouvindo, e convidar vocês a conhecer as playlists do Spotify que eu crio com artistas e bandas que são citados nos nossos vídeos, obviamente falando de música e não de quadrinhos. Embora eu já estou bem curioso para ver se alguma banda já fez música falando do Slane, já que a gente tem bastante banda falando do Conan e até do Elric. E se vocês gostaram desse vídeo, eu quero convidar vocês a assistir outros unboxings de quadrinhos aqui, onde a gente vai detalhando, folhando e conversando sobre o material. E se vocês gostaram desse vídeo como um todo, eu quero convidar vocês a assistir mais vídeos de outros quadros aqui no canal, falando não somente de quadrinhos, mas também de CDs, de livros, falando de listas dos meus gostos pessoais e muito mais. Já peço para vocês darem um joinha aqui embaixo, compartilhar com um amigo que goste do assunto, vamos aumentar o debate e a discussão nesse assunto, e desde já um forte abraço do Eibardo.